Bom, então de tantas, o que me incomoda mais hoje, assim, é a falta. é, Deixa eu melhorar aqui, como que eu posso te dizer? Às vezes eu quero fazer algo assim, muito bem feito. Por exemplo, de trabalho, né? Algum tipo de relatório, essas coisas assim, algum atendimento. E aí, quando eu penso, eu falo, não, vou fazer assim, tal, vou revisar, vou analisar, vou melhorar a escrita. E aí, quando eu começo a fazer aquilo, parece que tem algo assim que me impede com uma força tão grande, tipo assim, e aí eu não consigo. E aí eu tô sempre dessa forma, sabe? Tipo assim, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, não, vou fazer bem feito. Quando eu começo a fazer aquilo, parece que algo me trava e eu faço, vamos dizer, de qualquer jeito. E aí depois eu Tá, fico insatisfeita com aquele resultado, porque eu sei que eu poderia ter feito melhor. E tá, aí aquilo não sai da forma que eu gostaria. tá bom. E tu vem percebendo isso há quanto tempo? Então, eu presto atenção nisso já faz algum tempo, assim, tipo, sei lá, meses ou ano. E aí, como, né, eu já tenho esse conhecimento de causa raiz, que a gente precisa olhar para o passado e tal, aí eu tenho algumas lembranças, assim, que eu acho que pode fazer sentido. Como Uhum, algumas falas, assim, por exemplo, da minha mãe, né, você não faz nada bem feito, você é preguiçosa, essas coisas assim, entendeu? Então, uhum. aí às vezes eu não sei se eu estou assim, se eu acreditei naquilo e dentro de mim eu penso, então eu não faço nada bem feito mesmo, então, né, não preciso fazer, sei lá, algo do Nem tipo. adianta começar, nem adianta me esforçar, entre aspas, para fazer. Isso. Uhum, uhum. Quando você me diz dessas falas da tua mãe, né? Que você não faz nada bem feito, você é preguiçosa. Se você pudesse localizar no tempo essas falas, que idade você tinha quando a tua mãe falava isso? Adolescência, né, tipo, que é o tempo que a gente cuidava, né, dos serviços de casa, né, então varria a casa, limpava, essas coisas assim, então como eu tive aquela criação mais rígida, né? Então não tinha elogio, era sempre mais cobrança, essas coisas assim. Então era Uhum, sempre reclamações, vamos dizer assim, críticas, né? Não varreu debaixo da cama, não fez certinho, né? Então era uhum, sempre você não faz nada direito. uhum. Sempre nunca fez mais do que obrigação ou E não fez direito, digamos não assim. fez direito. Mas elogio não vinha, Não, que eu me recordo, não. não tinha. Uhum. E quando você fala adolescência, que idade é adolescência para você? Eu acho que sei, 12 anos para frente, né? 12. Uhum. 12 anos. E antes dos 12, você tem referência dessa mesma fala, assim, de que você não fazia direito, não sei, talvez na escola, não exatamente em casa, mas talvez na escola, como é que era isso? Não, eu tenho, tipo, lembrança de alguma coisa de escola, mas eu acredito que antes dessa idade, não. Tipo, eu lembro da minha professora de matemática, que tipo assim, ela meio que falava alto, né? Meio gritando e tal. E eu sei Uhum, que eu sou meio bloqueada na matemática, sabe? No raciocínio lógico, essas coisas assim, eu sempre travo. E uhum, aí, numa ocasião, né, de uma aula dela, até eu lembro dela ter, assim, tipo, gritado comigo e falado algo parecido, tipo assim, fique em silêncio, não presta atenção em nada, alguma coisa desse tipo, sabe? uhum. E os relatórios que você tem que fazer incluem números? Não exatamente, mas é relacionado a números, né? Eu faço consultorias financeiras, então eu preciso, às vezes, apresentar num relatório, a empresa teve um crescimento de X% e tal. Então, assim, muitos números eu não preciso falar, mas eu preciso indicar alguns percentuais, né? Tipo, Uhum, por exemplo, indicar o percentual para mim tá ok, né? uhum. Mas eu preciso abordar sobre, né? Uhum, uhum.
E quem foi que disse para você que você tem dificuldade com raciocínio lógico e com matemática? Eu, Uhum, porque eu sempre, não sei, parece que me trava, assim, dependendo da conta, do que eu preciso fazer, aí eu vou pensando, tipo, nossa, mas como que eu tenho que fazer esse cálculo? Aí a minha mente parece que vai dando um branco, assim, que eu não sei como que eu tenho que fazer aquilo. Eu sei que eu sei, mas de repente aquilo some da minha mente. na tua mente. Uhum, uhum. E essa prof de matemática, ela deu aula para você de que série até que série? Eu acredito que ela deve ter dado uns 3 anos assim consecutivos. 3 consecutivos, mas aí você já estava tipo na Mas quinta série? daí para cima, porque Pra foi cima. quando eu mudei de uma escola, né, que ela começou a dar aula para mim. Uhum, uhum. E a tua professora, ela era parecida ou igual aos teus pais, a forma de educar dos teus pais? Ah, sim, parecia, porque todo mundo daquela época, as pessoas mais velhas, era sempre assim rígidos, né? Ela também era professora de catequese. Ela brigava bastante. Uhum, uhum, Espero que ela não esteja vendo a live. uhum. E se ela está, ela também aprende, né? Também vai aprender. Aprende a olhar diferente para si e para os outros também, né? E essa rigidez de educação que veio de casa e se repetiu na escola, né? Aham. Ela faz com que você se sinta como? Você olhando para tua menina, digamos assim, né? Tanto na família quanto na escola. Faz com que aquela menininha sinta o quê quando ela tem que se comportar, quando ela tem que fazer as coisas. Eu acho que muito retraída. Retraída. Retraída, com vergonha. Uhum. Retraída, vergonha. E se a gente for falar de sentimento de capacidade ou Incapaz. incapacidade? Incapacidade? Burra. Burra. Mas nunca ouviu isso. Então, eu sempre tento, assim, voltar, me concentrar, porque eu acho, assim, no fundo, que eu já ouvi, sim, essa palavra, só que eu não consegui trazer na minha mente a lembrança, né, desse acontecimento de fato. Mas eu não sei, no fundo, eu acredito que eu já ouvi, sim, porque naquela época, né, Manu, as pessoas falavam assim, acho que muito claramente, você é burro, você é feio, você é isso, né? Então, Uhum. na verdade, hoje também eu acho que sim, ainda mais um pouco menos, né? Então, eu acredito que sim, tanto dos pais, né, irmãos, quanto na escola. E eu imagino que devo ter ouvido sim. Tá. E você das filhas é número qual? Eu sou a penúltima, nós somos em 5, então eu sou a antes do último, aí, sou de número 4. Uhum, uhum. E os teus irmãos mais velhos, eles faziam bullying contigo? Não recordo. Uhum. E se você olhar para aquela menininha, quem que era a pessoa mais inteligente da casa? A Josi e a Sueli. A Que elas mais eram velha mais e abaixo velhas? da mais. Isso, as As duas mais duas velhas. primeiras. Tá, Isso. você é a quarta. Uhum. Os três últimos não eram tão inteligentes assim. Eram também, mas, por exemplo, o que é o terceiro, ele é muito inteligente, porém ele não gostava de estudar. Então, Tá. assim, ele era um menino bastante inteligente, mas na escola ele sempre dava trabalho porque ele não gostava. Ele queria parar de estudar, ele fazia graça, minha mãe sempre tinha que ir lá e tal. O abaixo de mim, ele sempre foi quietinho, ele também era estudioso, ele finalizou com o terceiro reprovou algumas vezes. Hoje ele já tem doutorado e tal, é o que mais estudou, vamos dizer assim. Uhum. E você daí?
Ah, eu tô aqui. Tipo, eu fiz também faculdade, eu fiz pós e tal, mas não sei, assim, parece que eu tô sempre travada. E se eu vejo em relação a eles, eu acho que, por exemplo, o terceiro, ele não, ele fez o ensino médio e tal, né? Mas, assim, eu não sei, eu acho que eu tô sempre, não sei, eu me sinto mais burra, vamos dizer assim, em relação aos quatro. Inferior, Aos né? quatro. Sentimento de Isso, inferioridade. isso. Uhum. Ok. Uhum. E no trabalho, você também sente essa sensação de inferioridade? Parece que as outras pessoas vão ser melhores ou são melhores do que você? Sempre. Sempre. Uhum. E você tem um líder ou uma líder? Um homem ou uma mulher são teu superior? Hoje é assim, ó, deixa eu só dar uma contextualizada. Em 2020, em março de 2020, eu saí da última empresa que eu trabalhei como CLT. Tá, Aí saí porque eu estava assim, num limite extremo, não dormia, estressado, enfim. Saí para ficar uns tá. 3 meses em casa, dar uma relaxada. Aí fiquei um ano, ia ficar 3 meses, acabei ficando um ano. E aí fui chamada para fazer parte de uma empresa, né, ser sócia dessa empresa que presta consultoria. Porém, os fundadores já têm 12 anos de experiência, né, como Inferioridade consultores e não. tal. É. E aí Uhum. entra a Gislaine, que nunca tinha sido consultora, né, não tinha essa experiência específica, junto com eles. Achei uma oportunidade. Quando eu saí da empresa, né, como CLT, eu não tinha nem previsão de trabalhar para mim mesmo. E aí, na hora, vi uma oportunidade e entrei. E aí, claro, que eu me comparo com eles, que eles têm 12 anos, então eu tô sempre achando assim que eles são mega. Não, são, né? Óbvio, né? Que tem essa experiência de vivência e tal, né? Mas Uhum. aí eu acabo me comparando também, assim, com eles, me achando inferior, claro. E é um homem e uma mulher? Eles são um casal. Uhum. Porque aí reproduz também a inteligência das irmãs mais velhas, do irmão mais velho ou do irmão mais novo, né? Uhum, Porque aí também funciona nessa história do feminino. E repete, claro, né? Até pela experiência que eles têm de consultoria, repete também o teu sentimento de inferioridade, porque afinal de contas, se você tivesse 12 anos de consultoria, você seria muito expert, né? Agora, sim. começando, tu acaba realmente, né, conhecendo muita coisa. Uhum, muito E legal. até isso, essa questão dos números, da dificuldade, às vezes eu me pega assim um pouco, sabe? Esse ano mesmo eu fiquei muito em conflito, alguns meses atrás, com isso, tipo assim, ai, o que eu estou fazendo sendo consultora? Porque assim, eu não sou só consultora financeira, né? Em gestão de pessoas, em gestão organizacional. Uhum. Mas quando eu iniciei, eu entrei em alguns projetos do Sebrae que era de consultoria financeira para pequena empresa. Então, né, eu estudei, para mim tá ok, para pequenas empresas. E mas aí esse ano eu acabei começando a atender umas empresas um pouquinho maior e tal, então eu já comecei a ficar meio assim, meio com medo, tipo, ai, será que eu vou conseguir ou não? Aí de repente, eu falo, o que que eu tô fazendo com isso? Eu nem sou boa em números. Eu tenho que sair disso, não tem nada a ver, né? Ou até eu estudar, fazer alguma coisa, aí vai passar muito tempo, e aí como que vai ser? Será que eu quero esperar? Enfim, aí eu fico, agora até tô tranquila, eu fico assim, uns dias eu fico bem em conflito, aí de repente, aí eu falo, não, é isso mesmo, eu quero, eu tô gostando muito, eu tenho capacidade, vou estudar, vou fazer, aí passa umas semanas, uns meses bem de boa, de repente me dá uma deprê de novo. Entendi, entendi. E Gi, nessas conversas, nessas falas que a gente teve até agora, você conseguiu entender onde é que está a tua raiz? O Ah, mais ou menos. que que você É na entendeu da comparação tua dos raiz irmãos? até agora? Ah, não Eu sei. não sabe? Assim, ó, vou trazer o contexto para você. Para mim já ficou muito claro e ver se faz sentido para você, Sim. tá? Primeiro ponto, uma educação muito rígida, repetida lá na professora de matemática, extremamente rígida também.
né? Então, a educação rígida, por si só, já traz para a pessoa, para a criança, um sentimento de insegurança, né? Não exatamente incapacidade, mas insegurança, né? Uhum. Aí, em casa, você se comparava com os teus irmãos. Não me parece nem ter sido uma comparação dos pais, nem nada. Era uma comparação assim, era a Gislaine olhando para as irmãs, para o irmão mais velho e para o irmão mais novo, né? Então, assim, ó, quando você me falou sobre os teus irmãos, você falou assim, ó, as mais inteligentes eram as duas mais velhas. O meu irmão, antes de mim, ele era bem inteligente, mas ele não gostava muito de estudar. O irmão mais novo, ele era inteligente também, ele fez doutorado, você entende? Ó, todo mundo é inteligente menos eu, né? Porque era essa a fala. E aí você traz o reforçador, né? Quando eu perguntei sobre qual era o teu desconforto, você me falou sobre essa sensação de, eu sei o que fazer, mas parece que eu travo, né? E aí, como você já fez o Ressignifique Sua Vida, já olhou para várias e várias das tuas raízes, né? A gente sabe que a gente vai entrando em raízes mais profundas, né? A gente vai tirando as camadinhas. Aí você me trouxe o quê? As falas da tua mãe. Você nunca faz nada direito, né? Você nunca faz exato, você é preguiçosa. Você nunca faz bem feito. Isso colou com o quê? Com as tuas comparações do quê? Os outros irmãos são inteligentes, eu não. E daí, para fechar com chave de ouro, vem uma professora de matemática e diz o quê? A mesma coisa que a mãe diz. A mesma coisa que a mãe dizia. Presta atenção, porque senão você não aprende, né? E aí, assim, já veio de uma educação rígida, já estava se comparando com os irmãos, já se achava menos inteligente, ou leia-se burra mesmo, né? Desde a tua fala, mesmo que você não lembre, mas você tem a sensação de ter sido chamada assim, né? Logo, gera um sentimento do quê? De incapacidade. Eu não consigo. Né? Você Agora eu até lembrei. mesmo disse, agora adulta, né? O que eu tô fazendo aqui? Eu nem sou boa em números. Quem que disse que você não é boa em números, né? Como que você é consultora financeira? Como é que você deu aula de gestão financeira se você não é boa em números? Isso é uma conversa, isso é uma história, uma crença, né? Que você acreditou que foi reforçada por várias situações no decorrer da tua vida, mas que honestamente é uma verdade que você acreditou. O que você ia dizer que você tinha se lembrado enquanto a gente estava conversando? Lembrei agora, só não estou conseguindo lembrar assim, se foi comigo, mas o meu pai, ele não estudou, mas ele sempre foi muito bom em cálculos. Rapidamente ele faz as contas. E eu lembro assim uma imagem na mesa e eu criança, aí abaixo de 12 anos, sim. Mas eu imagino que foi comigo. Tipo, fazer uma conta e não conseguir fazer a conta e ele tipo brigou, tipo, você não consegue, você não, mas está estudando e não sabe fazer uma conta dessa? Eu não estudo, eu sei fazer. A Mas com conversa era certeza deve ter tido essa frase. E ainda vindo do pai, né? Que daí teve toda a fala da mãe. Você não faz nada bem feito, você é preguiçosa. Daí o pai, como assim que eu nem estudei? E sei fazer as contas e você tá indo pra escola e não sabe fazer as contas? Né? Uhum, na mesa. Mas teu pai, ele sentava para ajudar a fazer o tema ou tipo, ele tava passando pelo lugar onde você Não, estava sentada? eu acredito que estava em alguma refeição. Entendi. Uhum, uhum, ótimo. E essa cena você não acessou nenhuma vez, essa do teu pai falando sobre isso, né? Que você está Não, me estudando e veio não agora sabe. aqui na mente. Uhum, uhum. Uma refeição.
Uhum. O que, Gislaine, que você já ressignificou através das técnicas lá do Ressignifique Sua Vida sobre essa questão de incapacidade, vergonha e se sentir bloqueada, travada? Eu estou trabalhando bem a minha autoimagem. Uhum, Uma uhum, dificuldade grande de me aceitar, assim, uhum, fisicamente e tudo. uhum, Esse sentimento, assim, de inferioridade, de incapacidade sempre esteve comigo. Então, uhum, aí naquele momento, quando eu saí dessa empresa, então eu estava assim num momento bem crítico mesmo. Aí eu comecei a te seguir, né? Apareceu lá no Instagram e tal, mas estava assim bem difícil para mim porque era aquela Gislaine de 30 e poucos anos daquele jeito. Eu nunca tinha ouvido, né? Essas coisas que você apresentava, então estava fazendo muito sentido, mas como era recém tinha ouvido, então era muito difícil eu conseguir. Aí fiz todos os acompanhamentos de live, aquelas maratonas lá gratuita e tal, né? E pensei, não, vou conseguir. Tem meu caderninho até hoje, anotei tudo, tal, bonitinho. E aí, quando chegou no início de 2021, eu falei, não, eu preciso fazer o programa Ressignifique, porque eu não consegui sozinha. Aí fiz, aí me ajudou bastante. Porém, depois que terminou, eu pensei, eu poderia ter me dedicado mais, poderia ter refeito e tal. E aí, de novo, sabe? É sempre assim, parece que eu tô sempre naquela assim, eu dedico, eu sei que eu sou uma pessoa dedicada, mas quando eu começo, parece que eu travo e não faço. Aí depois que o prazo termina, eu falo, eu podia ter feito melhor isso aqui. Eu sei que eu tinha essa capacidade, mas não, né? E então, assim, só que isso já melhorou bastante, essa questão assim da autoimagem, eu vejo que tem um avanço muito grande. Ainda tem algumas coisas, sim, né? Certeza, uhum. mas em relação a antes, tá bem ok. Tá. E o que daí tá pegando agora é em relação a trabalho, a essa parte E de raciocínio lógico, de que daí você, entre aspas, está tendo que lidar com a tua maior crença, que é não ser isso, boa em números e estar trabalhando exatamente. como consultora financeira, por exemplo, em algumas empresas. Que daí eu fico pensando assim, às vezes, nossa, será que isso apareceu para mim exatamente porque eu preciso desbloquear isso, eu preciso resolver, ou eu estou atraindo uma coisa que não tem nada a ver comigo porque ainda não estou na frequência certa, sabe? Aí eu fico nessas dúvidas, sabe? Tá, e E aí ouvindo o quando que eu a vejo gente essa questão, conversou até hoje, ouvindo o que a gente falou até agora, hoje, qual que é a resposta dessa pergunta? é que eu preciso desbloquear. Tipo, tá vindo para me resolver esse problema. Porque isso é só uma verdade que você acreditou. Não é uma verdade real. É uma verdade que você acreditou. Por quê? Porque senão você não seria a pessoa que você é. Quem não tem raciocínio lógico e consegue ser consultora? Raciocínio lógico é resolução de problema. Quando você faz consultoria, você faz o quê? Eu ajudo, E resolve ajudo. pepino o tempo inteiro, né? Hum, É igual psicólogo, é igual terapeuta. Terapeuta precisa ter raciocínio lógico. Por quê? Porque matemática é tão somente utilizada, é claro, né? Respeito todo mundo que é engenheiro, que é matemático, que gosta realmente da matemática, né? Mas os problemas de matemática, de química, de física, eles existem na escola para treinar o nosso raciocínio lógico. O que é o raciocínio lógico? O raciocínio de resolução de problemas. Então, eu tenho um problema, o que eu posso fazer para resolver esse problema? E ser terapeuta, ser psicólogo, ser consultor é ser o quê? Para mim, é um resolvedor de problemas, né? Tipo, é realmente ajudar alguém a olhar com outros olhos, porque a pessoa normalmente fica focada no problema, você ajuda a olhar para a solução. É isso, exatamente, é o que mais acontece. Uhum. né? Porque a pessoa tá tão ali no problema que ela não consegue, opa.
Ó, aqui, ó, tem saída aqui, tem outra saída aqui, tem outra saída aqui, mas a pessoa só está olhando para aquela porta que está fechada, digamos assim, né? Não está olhando para os outros lados. Então, isso é raciocínio lógico. Isso é o raciocínio que a matemática nos dá. E a matemática nos ajuda. Matemática, química e física, né? As 3 disciplinas. Só Sim. que aí, assim, você precisa ser excelente em cálculos para fazer isso? Não. Não. A nota da matemática lá, sei lá qual que era a nota que você ganhava da matemática, ela não diz sobre a tua habilidade de resolver problemas. Ela diz especificamente sobre a tua habilidade de somar, dividir, subtrair, multiplicar. Mas isso hoje em dia a gente tem a calculadora, né? E existem tantos Excels e vários outros, né? Vários outros programas e sistemas que fazem tudo de maneira automática. Então, realmente, para que você consiga ser uma boa consultora, o que você precisa? Eu preciso ajudar, preciso saber sobre o assunto, acho que no geral. É isso que às vezes me pega, porque, por exemplo, assim, eu sou formada em recursos humanos, fiz pós em gestão de pessoas, porém eu não trabalhei na área e estou mais dedicada nessa questão financeira, que é uma questão, uma área que eu não tinha experiência e não tenho formação. Aí por isso que eu ficava nessa dúvida, e agora, o que eu faço? Será que eu faço uma especialização agora em finanças, alguma coisa assim do tipo? Mas aí eu ficava, mas eu não tenho lado para isso, eu não gosto muito, às vezes vai ser uma perca de tempo, ou até terminar, enfim. Mas aí às vezes eu mesmo pensava, falei assim, mas se eu fizer uma formação também não significa que isso vá ajudar, porque eu sei que eu tenho capacidade e as mentorias, né, os cursos, as coisas que eu já fiz em relação a finanças, me dá assim uma capacidade para isso. Não vou dizer para uma empresas muito grande, né, de portes grande, que de fato ainda não tenho, né, know-how para isso, mas eu sei que para as empresas que eu atendo até o momento, eu consigo ajudar sem ser a gênio em matemática. Mas, né, dentro de mim fica essa vozinha lá me querendo colocar para baixo, tipo assim, tá no lugar errado, né? Mas a voz pequenininha, né? Essa vozinha é de quem? É da Gislaine. É da menina. É, é da Que estava menina, se exatamente. comparando com os irmãos, que estava escutando a professora, que estava escutando o pai dizer: Oh, mas como assim que você estuda e não sabe fazer os cálculos de cabeça? E eu que não estudei, sei, né? Mas olha a idade do pai, olha quantos cálculos ele tinha feito. E aquela menininha tinha feito quantos cálculos? Poucos, né? Entende? E assim, ó, claro, dentro da visão do pai, desde o maior amor dele, né? Ele não sabia, ele não conseguia entender Sim. que ele tinha X anos, tinha passado por vários cálculos, né? Tinha feito coisas de cabeça, tinha feito coisas lá escritas, e aquela menina estava aprendendo ainda. E quando a gente está aprendendo, a gente vai mais devagar, a gente sofre um pouco para fazer, às vezes faz errado, porque às vezes errando é que a gente aprende, né? Porque tem quantas coisas na tua vida, não só na matemática, mas na vida você aprendeu que você errou. Muitos, né? Então, assim, quantos erros teu pai cometeu? Quantas contas ele fez errada para ele fazer certo? E outra, será que se ele fazia errado, ele sabia que ele tinha feito errado? Para ele era certo? Exatamente. Não tinha calculadora, né? Para fazer, para tirar a prova ali, né? Não tinha. Uhum. Essa é a verdade, né? Então, veja, aquela menininha olhava para o pai herói. Nossa, o pai consegue fazer as contas todas de cabeça. E eu sou uma burrinha mesmo, não consigo. Mas imagina, aquela menina que estava aprendendo e que já estava se comparando com os irmãos e que já estava lá com a professora que não tinha muita paciência mesmo,
né? Que já repetia todos os traumas e todas as vivências que ela tinha vivido com a família, seja diante da mesa, seja em qualquer momento familiar, né? Aquela rigidez, aqueles gritos, aquelas coisas todas. Então, assim, se ela ficasse com dúvida, era capaz ela não ter nem coragem de perguntar. Ah, não tinha mesmo. Porque a professora ia fazer o quê? Ia brigar? Ia dizer que ela não tinha prestado atenção. Mas a adulta hoje consegue perguntar. E a adulta já fez quantas mentorias, quantos cursos de finanças e entendeu Muito. que sabe, entendeu que consegue. Só que aí quem é que sabota? A criancinha? Você não é boa com números. Você não sabe fazer as contas de cabeça igual teu pai fazia. Então, o professor diz que você não escuta, você não entende o que as pessoas estão falando, você não presta atenção, né? Então, assim, ó, como que o teu sistema vai fazer certinho, direitinho os relatórios se existe uma crença que você é incapaz, que você é inferior, que você não faz bem feito e que você não é boa com números? Olha quantos muros você constrói, que estão construídos dentro de você, para você fazer o que você está fazendo. Agora eu te pergunto, se você não fosse capaz, você teria ficado tanto tempo assim nessa consultoria? Eles já teriam pedido para você se retirar. Assim, do mesmo jeito que eles te pediram para entrar, eles teriam pedido para você se retirar. Por quê? Porque as pessoas, elas precisam de soluções, não de problemas. Então, se você levasse problema para as empresas, você não seria quem você é. Você não continuaria consultora. Você teria sido convidada a se retirar. Tô certa? Sim, faz sentido. E o que essa menina precisa entender, então? Que ela é boa, assim, em cálculos. Com números, com Muito, português, com em qualquer... matemática, com o que ela quiser. Ela é boa com o que ela quiser. Porque quando a mãe dizia que essa menina não fazia nada direito, talvez porque ela nem quisesse fazer aquele serviço realmente. Entende? Quando o pai disse, mas como assim que você não sabe fazer as coisas com a cabeça? Conta com a cabeça. Se você está estudando. O pai não sabia que aquela menininha estava só aprendendo. Estava começando a aprender. Faz sentido isso para você? Sim, sim. É, isso tenho, né, assim, hoje, depois que eu aprendi, né, que a gente precisa olhar para os nossos pais e entender, né, que eles fizeram o que eles sabiam fazer, né, o que eles acreditavam que estavam certos. Então, para mim, assim, fez muito sentido, apesar de saber, assim, que eu ainda preciso ressignificar algumas coisas desse tipo, dessas falas, dentro de mim. Eu tenho essa consciência, então, quando eu digo aqui sobre essa fala da minha mãe, do meu pai, não que eu tenha, né, raiva, eu entendo que eles souberam fazer dessa forma. Porém, eu acredito que ainda deve ter alguma coisinha lá dentro, né, que precisa ser ressignificado, que talvez até ainda continue me impedindo dessa forma, né? É que agora eu sinto, Gi, que é você. Lembra da voz do crítico interno que a gente fala lá no Ressignifique? Então, Uhum. é esse crítico interno que fica aqui, ó. É aquela vozinha pequenininha lá da criancinha que tá ali contigo e fica batendo, fica cobrando e fica culpando e fica gerando todos esses desconfortos no teu sistema, né? Então, assim, ó, se a gente for olhar a tua raiz, são dois sentimentos: inferioridade e incapacidade. E aí você foi juntando situações. Teve a cena do pai, teve a cena da mãe, teve a cena da prof, teve a cena dos irmãos, que foram várias e várias cenas, né? Por quê? Uhum. Porque era você, teu radar estava ali querendo dizer que você não era boa o suficiente, ou que você era, entre aspas,
burra, né? Era essa fala que você usava para você mesmo, né? Então vamos lá. O que é o contrário saudável, né? Desse sentimento de incapacidade? É um sentimento de Capacidade. capacidade. Uhum. E se capacidade, se esse sentimento de capacidade tivesse a representação em uma cor ou em um objeto, o que seria? Primeira coisa que vier na cabeça aí. Rosa. Oh, Gosto de rosa. que legal. Por causa do Outubro Rosa. É, E se esse sentimento de inferioridade, o contrário dele, né? O que seria o contrário desse o contrário saudável do sentimento de inferioridade? superioridade. Bom, não sei se daí ficaria meio superior também, assim, meio. Para você fica desconfortável o sentimento de superioridade? Não sei, parece tá maior do que as pessoas, né? Maior do que as pessoas. Poderia ser o sentimento de capacidade, então, também? Sim, acredito que sim. Ou de o sentimento de é que superioridade, potência, tudo entra nesse mesmo limiar, né? Uhum. Inteligência, o que que você me diz? Boa. Uhum. Sentimento de ser inteligente, então. Inteligência. Boa. Uhum. Muito boa. E se inteligência fosse representada em uma cor ou em um objeto, o que seria para você? Cor branca. Branca. Bem legal. Uhum. Então tá ótimo. Vou te pedir então, já que você já conhece um pouco do método aí, vou te pedir para. Você tá segurando o celular? Tu consegue deixar ele num lugar que. Eu Ou tu tô consegue porque hoje eu segurar? não me preparei. Tá, tudo certo. Tudo bem. É para ser assim, então, né? Certo que é para o teu racional ficar segurando o celular e o teu inconsciente emocional e processando o que eu tô falando aqui. Tá tudo certo. Então, eu vou te pedir para fechar os olhos, Gi, Uhum. e respirar pelo menos 3 vezes bem profundo pelo nariz e vai soltando o ar pela boca. Inspira, leva o saudável e positivo para dentro de você. Expira e vai jogando para fora tudo que já não serve. Vai saudavelmente ativando o poder sagrado da tua imaginação nesse momento. Vai pedindo a espiritualidade que você acredita e que faz sentido para você, para que esteja contigo nesse momento. E assim, com a imaginação e a espiritualidade, gostaria que você imaginasse, visualizasse, sentisse a cor rosa e a cor branca. Como cor, como luz, do jeitinho que você sente certo. Se aproprie dessas cores, desse branco e desse rosa. E vai voltando no tempo, no espaço, para a cena mais antiga. Seja a cena com o pai, seja a cena com os irmãos, em que o sentimento de incapacidade e inferioridade esteve presente naquela menina. Eu gostaria que você fosse até ela, com esse rosa, com esse branco, e que você pudesse fazer por ela o que ninguém fez. Explicar para ela que sim, ela é capaz, ela é inteligente,
tanto quanto ou mais do que os irmãos. Que ela é sim capaz de fazer as coisas bem feitas. Vai entregando esse rosa, esse branco, lá na cena da mesa com o pai. Explica para aquela menininha o que a adulta sabe hoje. Que o papai estava falando desde a verdade dele, mas que aquela verdade ela não é absoluta. Muito pelo contrário, é a crença. Leva esse rosa e esse branco para todas as vezes que essa menininha se comparava com os irmãos, seja com as irmãs e o irmão mais velho, seja com o irmãozinho mais novo. Vai entregando para ela essa sensação de capacidade, de inteligência, do rosa, do branco. Vai autorizando que ela se sinta igual. Nem maior, nem menor, igual. Vai entregando esse rosa e esse branco em todas as cenas em que a comparação foi a medida. Explica para ela que ninguém é melhor ou pior, todos são diferentes. Leva esse rosa e esse branco também lá na escola, principalmente com a prof de matemática. Dá uma baixadinha no volume da voz dela e diz para ela conversar. E explica para aquela menininha que aquela prof não sabe fazer diferente, mas que tá tudo bem. Entrega o rosa, entrega o branco para ela, de maneira saudável e positiva. Isso. E vai espalhando esse rosa, esse branco, na adolescência, na juventude, na idade adulta, no trabalho das empresas, no trabalho de consultoria, em todos os momentos em que você sente que faltou essa sensação de capacidade, que faltou essa confiança da inteligência. Vai visualizando toda essa história, desde o rosa e o branco. E agora eu gostaria também que você espalhasse esse rosa e branco nas empresas que você está oferecendo consultoria agora, seja financeira, seja qual for. Visualiza todas as empresas rosa, branco. Visualiza você se sentindo capaz, segura, aceitando a capacidade e a inteligência. E vai se visualizando também com esse rosa e esse branco no futuro. No futuro de curto prazo, no futuro de médio prazo, no futuro de longo prazo.
Isso mesmo. Vai visualizando, imaginando, sentindo o rosa, o branco, fazendo parte de você. Não importa se empresa grande ou pequena, se empresa gigante ou imensa. Você, consultora, sente a capacidade. Sente o quanto é inteligente, o quanto é capaz. Quando puder, mantém teu olho fechado e compartilha comigo como se sente nesse futuro com o rosa e o branco. Me sinto capaz, atendendo em qualquer tamanho de empresa. Eu ia perguntar como é que é chegar numa empresa imensa para atender. Confiante. Eu sei que eu consigo. E como que é Eu me sentar? preparei. Como que é sentar agora para fazer os teus relatórios? Estou atenta e com um desejo de fazer bem feito, porque eu sei que eu posso fazer bem feito. Uau, muito bem. Como que é essa sensação? Se a gente pudesse transformar isso em uma cor, essa sensação de capacidade, de potência, de merecimento, se a gente pudesse transformar em uma cor, qual cor seria, Gi? Dourado. Dourado, olha que poderoso. Então eu gostaria que você fosse espalhando agora o dourado em toda a tua linha do tempo. Presente, idade adulta, juventude, adolescência, infância. Visualize esse dourado lá na vida intrauterina ainda. Momento em que você está sendo concebida pelo teu papai e pela tua mamãe. Sente o dourado fazendo parte do teu nascimento, da tua infância, da tua adolescência, da tua juventude, da tua idade adulta, do teu presente e do teu futuro. Isso. E assim que o dourado, o rosa e o branco estiverem fazendo parte de todo o teu sistema, vou pedindo para que você, do teu jeitinho, venha se trazendo de volta. Retomando a consciência do corpo, retomando a consciência dos teus olhos, inspirando de novo bem profundo pelo nariz, soltando ar pela boca. E assim que sentir que está pronta, abre os teus olhos e se traz de volta para aqui agora e para o momento presente. E como é estar de volta para essa nova vida, para essa nova história, Gi? Agora é confortável. No início, quando a gente volta, é desconfortável, porque a sensação de vergonha tá ali, né, dentro de você. E aí, de acordo com o que eu fui conversando com a menininha, com a Gislaininha,
continuou, né, aquele desconforto, mas agora no fim eu consegui me sentir, tipo, confortável. Eu Uhum, consigo, eu posso, não preciso uhum, me comparar, eu tenho o meu momento. uhum, uhum. É isso, né? Porque às vezes o nosso sistema, para ver, né, Gi, como estava tão arraigada aquela crença de incapacidade e inferioridade, que mesmo você conversando, mesmo você entregando os recursos, você inclusive se emocionou várias vezes, né? Quando você estava menorzinha lá, você efetivamente só se sentiu merecedora quando você se viu numa empresa grande, fazendo, né, dando resultados, dando consultoria, dando resultados e preparando relatórios do jeitinho que você gostaria de preparar. Porque capacidade você tem. Era o processo da Sim, autossabotagem só que te colocava naquela crença, naquele padrão anterior. Aí quando eu transformei em dourado, né, que juntou toda essa que a gente às vezes não entende exatamente as cores, né? Mas que a gente entende que o inconsciente trouxe algo que era maior, então, do que o branco e do rosa, né? E aí a gente vai entregar onde? Lá na vida intrauterina, porque às vezes, né, a gente chegou aqui até situações de, de infância, mas talvez onde aconteceu de verdade foi lá na vida intrauterina. Por quê? Porque agora você se sentiu confortável, né? Então, e hoje a gente, né, em uma sessão, nesse momento, a gente foi para a raiz mais profunda possível, né? E como você já tinha também, dentro do programa Ressignifique, olhado para várias e várias e várias camadinhas, né? Talvez até quando a gente levou o dourado lá para a vida intrauterina, é que trouxe todo esse movimento de você se sentir merecedora. Eu não preciso sentir vergonha, não preciso me sentir insegura ou mesmo não merecedora, ou me comparando com os outros. Né? Que bom, que bom. Te ajudei, Gi? com certeza. Ah, eu estava muito ansiosa para conseguir entrar. Eu preciso da ajuda dela para me conseguir pensar sobre. Oi, agora voltou. Ah, voltou. Agora até vou dar início na minha pós aí sobre finanças para melhorar. Uhum. Não que é necessário 100% agora, mas eu sei que faz muito sentido, né? Porque agora você pode, desde um outro olhar, fazer a Exatamente, um olhar diferente, é o olhar da que não é de capacidade. sempre. Isso é o olhar da capacidade, é o olhar de que você realmente não precisa saber de cabeça os cálculos, porque tem calculadora para isso, né? É o olhar sem comparar, né? Aquilo que a gente trazia lá no Ressignifique. Se for se comparar, se compare com você nas várias etapas da tua vida. Porque quando você compara com o outro, você está olhando só o palco do outro. Você não está olhando o bastidor. E quando a gente olha pra gente, a gente só olha o nosso bastidor. E aí parece que o palco do outro é uma beleza, mas o bastidor do outro às vezes está destruído lá dentro, né? Mas a gente vai aprendendo. Muita gratidão, Gi, por abrir a tua história, por deixar a tua história também tocar e ajudar muitas outras pessoas, porque eu tenho certeza que essa crença de burra, de incapaz, né, de inferior, quem não tem, né? Em algum nível, tem algumas que eram muito fortes como você, né? Foi reforçado por várias cenas e várias situações. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com outras crenças que limitam, que impedem e que talvez até geram, né? Pensa, se você desistisse de ser consultora por causa de uma crença. Que injusto seria, não?
E talvez quantas pessoas estão desistindo de atividades, de trabalhos, justamente por esse motivo, né? Então, é isso que eu sempre falo para as terapeutas do método Ressignifique, ajudar na raiz. Se a gente não tivesse chegado na crença raiz, a gente não teria te autorizado a olhar para a pós de finanças como algo legal. Ou continuar na consultoria como algo legal. Não. Que eu tinha capacidade. É, né? Não é isso? Uhum. É exatamente isso. Deixa eu só ver que tem uma pergunta aqui. A Dulce. Ah, a Dulce perguntou se você tem dificuldade financeira. Não, Não? eu sou extremamente organizada, consigo sempre ter minhas reservas, essas coisas assim. Uhum. É só uma crença mesmo de incapacidade de ajudar, dos cálculos, de ajudar os outros, né? Uhum. Porque às vezes assim, eu trabalho muito com alguns tipos de cálculos, que eu sou rotineiro para mim, ok, né? Tem alguns que não são tão rotineiros, e aí na minha cabeça, eu como consultora, eu preciso lembrar disso a todo momento. Né? E quando Opa. eu preciso, eu precisava, né, consultar algum livro, alguma coisa. Isso para mim, tipo, como que eu sou uma consultora e não lembro de todas essas fórmulas aqui para descobrir aquele resultado, entendeu? Como que você estuda e não sabe fazer de cabeça as coisas e o Pois pai é. não estudou e sabe fazer de cabeça as coisas, né? Que bom, que bom. Exatamente. Ver é ser livre. Ver é ser livre. Você pode sair do padrão de repetição. Essa palavra livre é legal porque eu me senti essa leveza de não ter que carregar esse sentimento assim que eu tenho que saber porque eu sou isso. Uhum, uhum, exatamente isso. E você é capaz, você é inteligente, você é uma consultora excelente, mesmo que você precise da calculadora, mesmo que você precise consultar os manuais, né? Porque é sobre isso. E acho que esse é o grande desafio egóico da gente, de dizer eu não sei. Tá tudo bem se não souber e saber aonde buscar, né? Porque quando você perde o medo de dizer que não sabe, nada te impede, né? No Ressignifica eu não falava isso para vocês? Olha, Sim, vou entregar o meu máximo, mas se eu não souber alguma coisa, eu vou dizer, ó, não sei, tem que pesquisar, né? Não aconteceu, mas e se acontecesse? Tá tudo certo. Porque isso nos torna humanos. E humanos nos torna iguais. Nem maior, nem menor. Com 12 anos de consultoria, provavelmente você não vai precisar consultar os manuais. Mas você ainda não tem. Vai trilhando este caminho. Faz sentido? legal. Faz sentido. Muita gratidão por esta Eu que noite, agradeço. por toda essa entrega e que você possa cada dia mais se sentir livre para ser você, dentro da tua capacidade, dentro da tua inteligência e dentro do teu merecimento. Eu que agradeço muito, muito, estou bem feliz, bem honrada aí de ter participado. Pode participar outras vezes? Pode sim, não tem problema nenhum. Pode sim, Gi, não tem problema, tá? Então Beijo tá, no coração, obrigada. que bem, viu? Obrigada, igualmente. Até mais.